Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, seu anfitrião, e a gente está hoje aqui para falar sobre o Sobrevivências, um podcast que a equipe do Urbandata, junto com outros parceiros, realizou ao longo do último ano e que foi lançado num feed paralelo. Então a gente vai contar um pouco do que foi essa trajetória de fazer o Sobrevivências, os desafios e também quais são os planos para o futuro. Hoje a gente está aqui com a casa cheia. Vou começar então apresentando a coordenadora do Urbandata. Tudo bem, Bianca? Ei, salve João, salve ouvintes. Eu sou Bianca Freire Medeiros, sou professora do Departamento de Sociologia da FEFELESH USP. Como disse João, sou coordenadora do Urbandata Brasil, que é um projeto vinculado ao CEM, ao Centro de Estudos da Metrópole. E tocamos, né, João, um projeto coletivo, que é esse aqui do Urbanidades, que é um projeto de cultura e extensão. E o Sobrevivência, sobre o qual a gente vai falar, é mais um projeto de cultura e extensão que tem financiamento dentro desse guarda-chuva que é o PUB, é o Programa Unificado de Bolsas, que a USP promove. Legal. Também a gente está aqui com o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Parceiro de longa data do Urbandata. Se possível, também se apresente, fale da sua afiliação. Oi, João. Oi, ouvintes, tudo bem? Me chamo Alexandre Magalhães, sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, como o João já chamou a atenção, um colaborador antigo do Urbandata, e é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder contar um pouco a história do Sobrevivências, como que a gente construiu esse podcast, os desafios, enfim, espero que vocês aproveitem esse episódio, porque vai estar bem bacana. Também uma Apoena, que é a voz conhecida aqui do Urbandata. Tudo bem, Apoena? Fala um pouquinho também o que você fez, qual a sua participação no Sobrevivências. Olá, pessoal. Meu nome é Apoena, eu sou doutorando no programa de Sociologia da FEFELESH USP também, e também sou integrante do Urbandata. O que eu fiz no Sobrevivências foi aprender muito com os relatos que a gente recebeu, com essa equipe, e fiquei principalmente trabalhando na parte de formar os roteiros para os episódios. Queria só compartilhar que eu estou muito feliz aqui de ouvir um pouco mais de vocês, da equipe, e também de compartilhar como é que foi essa experiência de fazer esse projeto. Legal, Poena. E tanto o Urbandata quanto o Urbanidades e agora o Sobrevivências, ele só existe porque a gente consegue reunir o número de estudantes, alguns bolsistas, outros voluntários, muito interessados em contribuir, em construir coletivamente e também passar por essa experiência universitária de uma forma mais marcante, digamos assim. Então, representando aqui parte dos bolsistas que trabalham no Urbandata, trabalharam no Sobrevivências, a gente tem a Juliana. Tudo bem, Ju? Se apresente também, diga um pouco o que você faz. Tudo bom, João? Tudo bom, pessoal? Atualmente sou graduanda em Geografia pela USP e toco os projetos do Sobrevivência e faço parte também do Urbanidades, que é ligado ao Urbandata. Beatriz, tudo bem, Bia? Oi, João. Oi, gente. Tudo bom? Eu sou graduanda de Ciências Sociais aqui na USP e bolsista do Urbandata. E no podcast Sobrevivência eu participei da seleção de músicas, efeitos sonoros e reportagens. E Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo bem, João. Eu sou Bruno Vieira Borges, graduando em História na FEFELESH USP, e no Sobrevivências eu trabalhei na parte de montagem e edição dos episódios. Acho que vale a pena a gente começar contando um pouco de onde surgiu a ideia para o projeto Sobrevivências. Nesse sentido, falar também das instituições envolvidas. Conta um pouco, Bianca e Alexandre, como que surgiu essa ideia do projeto. Então, João, a gente, resgatando aqui, né, essa memória, a gente estava naquele contexto já de pandemia, pré-vacina, muito desânimo, né? A gente era assim, tangível, o quanto os estudantes, as estudantes estavam cansados, exaustos, a gente, né? Os professores estavam ali também tentando entender com essas tecnologias, né? Das aulas não presenciais e tal. E a gente queria fazer um projeto que incluísse, assim como a gente já tinha Urbanidades, né? Como um projeto de cultura e extensão, a gente queria fazer um projeto de extensão que tivesse um alcance ainda maior para fora, né, e que incluísse, esse para fora entre aspas aí, né, e que incluísse outras instituições, que não fosse uma coisa só da USP. Alexandre Magalhães, né, sempre uma referência para a gente, de articulação com movimentos sociais, com os ativismos,
E Alexandre chegou junto e a gente começou a desenhar um primeiro projeto, para o qual a gente acabou não conseguindo financiamento. A gente tentou concorrer, né? Chegamos a concorrer a um edital que incluía aí uma coisa mais ambiciosa, com mais pessoas, mais personagens e tal. Como isso não vingou, a gente acabou fazendo uma versão, vamos dizer, mais modesta para concorrer a esse programa unificado de bolsas, né? Pedindo uma bolsa para esse projeto que vocês conhecem, então, que é o Sobrevivências. E aí eu acho que a Alexandre pode contar um pouco mais. É isso, Bianca. E a ideia original do podcast era justamente a gente ampliar a interlocução entre saberes acadêmicos e populares, especialmente das camadas pobres urbanas, periféricas urbanas, para ampliar a compreensão e entendimento das dinâmicas urbanas. A ideia original era tentar fazer isso a partir da conjunção entre militantes e ativistas integrantes de coletivos periféricos, né, que atuam nas periferias de grandes cidades brasileiras. A gente tinha essa pretensão no início, né, de mobilizar gente de vários lugares do Brasil, e também de pesquisadores e pesquisadoras das nossas universidades, tendo sempre como recorte básico determinado tema: moradia, saúde, ativismos, mobilizações e por aí vai, né? Bom, só que por conta da falta de financiamento isso não foi possível e a gente acabou reorientando a produção, a ideia original do que seria o podcast numa outra direção, né? Que a Bianca vai contar um pouco mais pra gente que direção foi essa. Então, porque na verdade era aquele momento, isso acho que está muito presente para todos nós, né, em que a gente estava justamente discutindo como é que era manter todos esses estudantes cujo acesso às tecnologias de comunicação era mais precário, estudantes que foram justamente esses estudantes periféricos que foram tendo, né, mais perdas familiares, mais perdas de renda. E aí pareceu para a gente assim, muito óbvio que era importante fazer essa discussão, sobretudo no contexto da USP, que foi a última universidade do Brasil a incorporar as cotas raciais e de renda. Então, eu estava muito ali dando aula e vendo como é que a coisa estava se expressando entre os nossos estudantes. O Júlio, que é um dos personagens, né, do nosso podcast, foi meu aluno. Eu já achava que era um cara assim, super interessante, a trajetória. Era um estudante nosso morador do CRUSP, né, morador da habitação que a universidade provê. E aí fez, né, assim, a gente foi começando a costurar, porque agora a gente não lembra, assim, exatamente cronologia, nem faz também, não importa, né, tanto. Mas ali pareceu, bom, então seria uma história bonita contar, né, recuperar essas trajetórias de quem consegue, né, ou tenta, ou efetivamente consegue chegar na universidade vindo e enfrentando, né, esses perrengues que são próprios desse extrato, desse alunado, né. O grande desafio, né, Alexandre, acho que naquele momento era romper com um formato que a gente já conhecia, que era o formato de entrevistas que a gente faz com urbanidades, e ter um formato mais interessante, mais narrativo. Pensamos que seria o que a gente vem chamando aí, né, no universo aí dos podcasts, desse formato de storytelling, né? E eu acho que aí João pode falar melhor pra gente. A gente já estava ali com uma expertise, né, Bianca, fazendo urbanidades. A gente sofreu bastante até aprender a fazer, mas a gente já estava no momento, digamos, estabelecido, né? A gente estava terminando a segunda temporada, já pensando na terceira temporada de urbanidades, quando surgiu a ideia do Sobrevivências. E desde o início era a ideia de não fazer entrevista e ter uma pegada mais, digamos, documental. Então a ideia era reunir esses relatos. A ideia, no primeiro momento, não eram dos jovens universitários, né? A gente definiu que seriam deles, mas aí também surgiu a dúvida de como fazer isso. Então, pensando em viabilidades e não fazer uma entrevista tradicional, a gente pensou que seria interessante pedir para que esses jovens gravassem áudios contando um pouco das rotinas deles. E o primeiro jovem que faria isso seria o Júlio. Então o Júlio acompanhou um pouco do nosso debate, da definição de formato, e ele seria essa pessoa. E aí a gente tem aí um recorte, depois de editado, né, que é muito do Júlio contando sobre algumas questões dele, desde a entrada, também da dificuldade da permanência. Mas ouvindo o bruto todo, é o Júlio contando também o do dia a dia dele. A dificuldade que ele estava passando naquele momento, o que era ver o CRUSP fechado durante a pandemia. E a partir desse relato, a gente entrou em contato com os outros dois jovens também que
participam dessa história. Na verdade, o Henrique veio indicado de Júlio, que eles haviam se conhecido no pré-vestibular comunitário, né? Acho que até antes. O Henrique conta que foi o Júlio que o incentivou, né? Que incentivou ele a fazer o curso. Exato. Sim. Então tem isso também interessante na história. Mas até o relato dos outros jovens passam também por esse modelo que o Júlio estabelece, né? Ele que encontra a forma de contar essa história. E aí, a partir desse momento, a gente acaba tendo relatos desses 3 jovens e um esforço tremendo para transformar aquilo ali numa linha narrativa. Como é um relato muito pessoal e sem uma mediação prévia, para quem ouve, há uma estranha sensação de que eles estão conversando com o interlocutor, né, que estão respondendo alguma pergunta. Só que isso não existe, a gente não tem esse interlocutor. São jovens gravando áudios sozinhos sobre esses desafios rotineiros e também um pouco da relação deles com a universidade. Então, muito do nosso desafio foi encontrar uma linha narrativa que juntasse todas as histórias e que a gente conseguisse falar um pouco do que era essa experiência para eles. Claro que nada disso seria possível se não tivéssemos a narração da Juliana e os relatos dela. Então, o esforço de roteirização, ele não é prévio, ele não vem a priori, mas a posteriori dessas gravações. E a Ju acaba dando a liga que precisava nessas histórias e como que elas seriam emolduradas nesse projeto. De qualquer forma, acho que isso fala muito do formato, mas fala pouco do conteúdo. Eu acho que seria interessante a gente levantar agora um pouco de debate do que a gente queria, de fato, trazer para esse programa, por que era tão importante falar desses jovens. Não, João, e até pegando esse gancho, eu acho que é importante também a gente definir um pouco nessa entrevista que a gente tentou pegar diferentes perfis de diferentes momentos da trajetória acadêmica, né? Então, seja pelo Júlio, que é um rapaz que está durante a graduação ali, vivendo esse período meio central da graduação, vivendo no CRUSP e durante a pandemia, mas também o Henrique, que é um rapaz que está tentando entrar ainda, que está fazendo o processo de vestibular, e a Gabriela, que já é uma jovem de uma instituição diferente da USP, que já está na reta final aí da trajetória universitária dela, né? E eu acho que pensando como a gente pediu esses relatos, até tanto pela nossa experiência de ouvir outros podcasts nesse formato de storytelling, tanto pela experiência de fazer entrevistas no Urbanidades mesmo, a gente tentou não passar um roteiro pronto para eles, né, de entrevistas, de perguntas para eles responderem ponto a ponto, mas a gente fez uma série de provocações relacionadas justamente a essas experiências, essas trajetórias universitárias, né? E eu acho que é importante a gente delimitar aqui também, a gente mostrar que uma das coisas mais interessantes que a gente recebeu foi um relato realizado durante uma caminhada pela USP vazia. Enquanto o rapaz estava caminhando, enquanto o Júlio estava caminhando pela universitária, ele foi contando pra gente das memórias de outros tempos, de que a universidade que costumava estar cheia estava tão vazia agora por causa da pandemia, e das sensações de ver a universidade nesse cenário mais vazio também, né? Foi uma sequência de temas que saltaram nesses diversos relatos. As mais variadas desigualdades socioespaciais, o racismo, o machismo, né? Vivido principalmente pela Gabriela, a importância das políticas de acesso na universidade, mas também uma certa deficiência dessas políticas de permanência, né? E em relação a como que a gente foi tematizando para a produção desses 5 episódios, acho que foi um grande desafio para a gente. Principalmente porque, pensando agora, o mais fácil com certeza teria sido separar trechos de cada um desses 3 jovens para colocar um episódio sobre antes da universidade, um episódio para o durante e um episódio para o depois, para esse momento de saída, né? Mas a gente teve um esforço bastante proposital de tentar selecionar trechos e organizar por essas temáticas voltadas, relacionadas às desigualdades, para ilustrar justamente que essas questões atravessam esses diferentes momentos da trajetória universitária, né? Só para complementar o que a Poena acabou de dizer, pegando essa última fala dele, lá no começo, eu e Juliana fizemos justamente esse trabalho. A gente pensou em temas que pudessem ser recuperados nos episódios, então a gente separava em pastinhas. Por exemplo, áudios que se referem a racismo, áudios que se referem a machismo, áudios que se referem a permanência estudantil, áudios que se referem a vestibular. E foi organizando, e isso facilitou muito na hora da gente pensar a temática que entraria em cada episódio.
E eu acho que também é importante a gente falar que teve um trabalho também tanto de montar um roteiro que desse lógica para esses diferentes relatos que a gente foi tentando recortar ao redor dessas temáticas, quanto também um trabalho de busca de reportagens e de músicas que dessem um contexto geral também para o que a gente estava colocando nesse episódio, né? Eu acho que também seria interessante a gente explicar por que a gente escolheu esse formato meio documental, meio storytelling, qual era a intenção por trás disso. Então, João, eu acho que a intenção fundamental por trás da escolha desse formato foi justamente a gente escapar e fugir, enfim, dessa maneira tradicional de fazer o podcast, como você já bem chamou a atenção, né? Um pouco, a gente faz uma pergunta e o convidado responde, mas deixar por eles mesmos, né? Que eles mesmos contassem as suas histórias, né? As suas trajetórias, e a partir daí a gente pudesse costurar uma história que, obviamente, tivesse sentido, mas sempre com base nesses próprios relatos feitos por esses convidados. Então, eu acho que a força desse podcast tem a ver justamente com isso, ou seja, deixar que as próprias pessoas que estão vivenciando essas histórias contem essas histórias. E o nosso grande trabalho é tentar reunir essas histórias, dar um sentido a elas, e é isso que a gente está apresentando aqui hoje. E uma curiosidade, só para completar, é que, na verdade, essas pessoas não se encontraram, elas não ouviram umas às outras. Então, realmente, a costura coube a nós, né? Nesse processo da produção e da pós-produção. Sim. E parte dessa, eu gosto de chamar de moldura, né, que a gente construiu para essas histórias, foi muito construída com as inserções sonoras de áudio, de entrevista, de música. E aí, Bia, se possível, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi esse processo de escolha do que entraria ali para complementar essas histórias. Foi meio um trabalho de ida e volta, porque ao mesmo tempo que eu escutava esse material bruto, né, eu escutava esse material bruto antes da construção dos episódios, dos recortes, e tentava lembrar de, enfim, músicas que eu já tinha escutado, passagens de músicas, artistas que tratassem especificamente desses temas, reportagens. Então, mas ao mesmo tempo, assim que eu lembrava desse personagem, né, dessas músicas, eu abria um disco específico, a discografia do artista, e ia vendo nas letras assuntos que remetessem a aquilo que a gente estava tratando no podcast. Então foi esse duplo trabalho de ir para o material bruto para ir para a música e da música para voltar para o material. É importante também a gente mencionar que agora a gente está contando como foi esse processo, um processo feito com muitas mãos e que deu muito trabalho. E parte boa desse trabalho foi na edição, que o Bruno contou com o apoio da Bia, da Ju e do Vâner também nessa edição, mas a montagem é dele. Então, Bruno, eu queria que você contasse um pouco desse processo, mas que iniciasse respondendo quantas horas de material bruto a gente tinha no início, quanto de áudio a gente precisou tratar até chegar nesse formato final. Então, João, como eu tinha falado aquela hora que o Apoiana estava mencionando a divisão dos temas, quando eu e Ju pegamos o material primário para transformar nas pastas, ele tinha para mais de 3 horas. Então era um material bem grande para encaixar em 5 episódios que a gente tinha pensado que não poderiam ser muito grandes assim. Então tinha que ter uma linha narrativa em cada episódio que cumprisse os temas que a gente tinha pensado em abordar, ao mesmo tempo que não ficasse cansativo. Então tinha todo esse trabalho de pensar um material muito rico, que muita coisa ficou de fora, mas sempre nessa ideia de criar uma narrativa em cada episódio. Então dessas 3 horas de material bruto primário, a gente conseguiu reduzir para 1h30, 1h40, para trabalhar de fato na edição. Então pegar essa 1h30, dividir nos episódios e aí começar o trabalho mais técnico mesmo. Mas no começo, então, era muito tempo, assim, 3 horas de relato, e todo mundo passou por esses relatos, né? Isso é uma coisa importante de enfatizar. Toda a equipe pegou os relatos, escutou, pensou no que poderia ser útil. Então foi um trabalho realmente de equipe, assim, para pensar o roteiro e pensar no que entraria. E aí depois veio para esse trabalho de montagem e edição que ficou comigo, mas que só foi possível de ser realizado por conta das costuras que a Juliana fez de forma maravilhosa, assim. Então a narração que a Ju fez a partir dos roteiros que foram criados basicamente definiu o caminho, a trilha do podcast. Então seria muito importante que a Ju falasse sobre esse trabalho de interpretar o roteiro e fazer a narração dela.
Eu fico muito feliz de ouvir os elogios do Bruno, enfim, mas por trás de mim teve muita gente na produção que fez rolar também. Eu sozinha não movi uma palha em cima do roteiro. Se não fosse o trabalho do Apoena, do Alexandre, na construção, eu só fazia algumas adaptações. Eu pegava o roteiro, basicamente assim, a decupagem do roteiro, e fazia algumas alterações, porque uma das problemáticas que a gente teve na hora da gravação foi que uma coisa é o texto escrito, né? E uma é o texto falado. Dá uma diferença muito brutal você pegar um texto todo formalizado, todo seguindo a Academia Brasileira de Letras, e você transformar ele num texto mais informal, num texto já falado. Teve também uma questão que foi com quem a gente estava falando e para quem a gente estava falando, né? Para quem a gente queria transmitir a mensagem. Quando a gente formulou a ideia do Sobrevivências, é lógico, era para atingir o maior número de público possível, mas especialmente com um carinho muito grande para um público que passa pelo que os personagens passam também, né? Que é o público de periferia. Então, a gente quis deixar de uma forma muito mais acessível, assim, não pegar no academiquez. Pegar mais na linguagem do cotidiano mesmo, deixar uma coisa mais solta, até mesmo para a ideia sair mais fluida. E aí, basicamente, o que eu fiz foi pegar os textos, junto com o João também, se não fosse o João. Assim, se não fosse a equipe inteira, né? Mas especialmente a galera que mexia ali no roteiro. Se não fosse muito pelo João, pelos pitacos do João, do Apoena, do Alexandre, eu não conseguiria chegar no resultado. Eu fico muito feliz, muito satisfeita. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem da melhor forma possível. Foi uma construção muito bacana de se fazer. Até porque teve também essa coisa do pós-construção, né? A gente recebeu o roteiro, ele foi construído depois das entrevistas. Então a gente teve que gastar a cabeça para pensar em que fala cabe uma problemática e outra, o que um personagem estava passando, que o outro também passava, e como essa mensagem poderia ser passada para o ouvinte, né? Como que o ouvinte poderia se sentir representado. Eu acho que também uma coisa que facilitou muito o processo foi que enquanto eu estava ouvindo os áudios, eu também me reconhecia em todas as personagens, assim. Teve esse start de se reconhecer, de se colocar no lugar de tipo, nossa, eu também já passei por isso, eu também já tive que passar por esse BO, eu também passei por todo esse rolê. Eu também sou de periferia, então teve esse reconhecimento. Foi muito fluido chegar nesse lugar, porque basicamente, enquanto eu estava ouvindo os personagens, era como se eu estivesse numa roda de conversa com um amigo, ouvindo o que eles estavam passando. Para mim foi basicamente contar para outros amigos também o que a gente passa quando a gente tenta entrar na universidade, quando a gente está nesse processo de vestibular, quando a gente está dentro da instituição. Eu acho que eu me senti muito pertencente, assim. E isso fez com que o roteiro fosse escrito de uma forma muito fluida, muito pessoal mesmo. Eu não estava me sentindo uma roteirista. Eu estava me sentindo uma universitária igualmente ferrada, igualmente preocupada, igualmente na situação ali das personagens. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Eu só queria deixar aqui um agradecimento público para a Juliana, porque o trabalho de interpretação que ela fez do roteiro foi muito incrível, assim. Eu acho que, com certeza, foi muito trabalhoso essa definição de formato da gente, a produção desse formato a partir de relatos mais livres, e o trabalho de costurar esses relatos e dar um fio condutor a partir de temáticas para cada episódio foi um trabalho que a gente realmente não imaginava, assim, que no fim das contas foi um desafio, mas trouxe muito aprendizado também, né? E principalmente pela escolha de falas específicas que fossem emblemáticas de pensamentos mais amplos, e a gente recebeu relatos muito profundos e muito complexos mesmo, mas a gente tem um pouco essa trava da linguagem acadêmica, né? Então, o que a Juliana fez com os textos de roteiro que a gente montou foi brilhante, assim, muito incrível mesmo.
E a Ju, gente, ela está sendo bem modesta na fala dela, porque ela criou algo diferente em cima do roteiro mínimo que a gente elaborou com base na leitura, né, e na escuta desse material bruto que foi disponibilizado pelos nossos convidados e convidadas. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem destacado aqui, porque teve uma criação, né, em torno desse roteiro mínimo. Então, acho que isso é bem interessante da gente chamar a atenção e mostra, mais uma vez, como esse trabalho foi feito de forma coletiva do início ao fim. E outra coisa, né, que o Sobrevivências fica em dívida com Juliana foi a ponte com o Danilo, né, com o Pichain, que fez essas artes, assim, incríveis, que são certamente um ponto alto do projeto, né? Então, talvez Juliana também falar só rapidamente, né, localizar o trabalho, e aí, de repente, ouvintes também que estão vendo as capas, se tiverem interesse de saber mais sobre o trabalho do Pichain. O Pichain, ele tem esse nome artístico, eu conheço ele como Danilo. Dani é meu amigo de longa data, a gente trabalhou junto, estuda junto, ele também é aluno da USP, ele faz matemática no IME, e de uns tempos eu acompanhava as artes dele. Danilo também tem todo um recorte muito especial também. Ele é um garoto preto de periferia que também passa pelos mesmos problemas que os nossos personagens passam, e ele tem uma arte muito política, assim, muito ativa. Ele faz algumas provocações muito legais, inclusive, se vocês tiverem interesse, eu recomendo muito que vocês vejam as artes dele. Ele tem um @, Pichain no Instagram, e é muito legal mesmo de se acompanhar o trabalho dele. Tem 2 arrobas, né? O Pichain e o Pichain Arte. Deem uma olhada, vocês não vão se arrepender. E ele tinha, continuando a história, ele tinha essas artes bem provocativas, ele tinha um tom muito bacana. E eu achava, assim, que pro que o Sobrevivências representava, a arte dele batia muito certinho, dava uma liga muito legal. E nessa construção de pensar roteiro, pensar personagens, pensar os tópicos dos episódios, eu percebi que tava sendo uma coisa, assim, muito grande, uma carga muito pesada para a nossa equipe. E eu achei legal trazer o Pichain pra dentro para a construção das artes, pra gente já ter esse desenrolar. Já matava 2 coelhos numa cajadada só, com ele ali por perto, porque a arte dele batia com a nossa proposta e também já deixava a gente um pouquinho mais solto para o desenvolvimento das outras áreas do podcast. E foi uma parceria, assim, que deu super certo. Eu lembro, assim, de conversar com ele em todas as conversas que a gente teve durante a construção das capas e das artes, dele falar o quanto ele se sentia pertencente também a cada história que se passava ali. Ele talvez tenha sido o primeiro ouvinte do Sobrevivências, porque ele pegava os áudios para construir as capas, e assim, todas as respostas que ele tinha era muito de tipo, cara, eu me sinto muito parecido com tal personagem. Nossa, porque quando tal personagem falou aquilo, eu me senti muito pertencente. Aconteceu a mesma coisa comigo, que aconteceu também com tal personagem. Era sempre um lugar de tipo, eu também passei por isso, que legal que eu tô podendo construir. Eu acho que ele foi o primeiro retorno, assim, positivo que a gente teve sobre realmente a gente tá acertando no ponto, a gente tá falando da forma certa, tá falando na linguagem certa, tá acertando exatamente onde a gente queria acertar, porque Sobrevivências, ele é um pouco do que também a arte do Pichain é. Ele é pra gerar essa provocação, ele é pra ser um pouquinho dedo na ferida. E só complementando que, de imediato, a equipe inteira adorou o trabalho dele, porque a gente estava no entrave de saber como ia ser a capa do Sobrevivências, e ele veio com uma ideia genial, né, que todo mundo abraçou, que era aquela ideia de os livros se misturando com os telhados das casas de periferia, ao ponto de você, de longe, não conseguir diferenciar, não conseguia saber onde era livro e onde era telhado. E aí ficava um jogo de ilusão de ótica muito massa, assim, você ficava onde começa o telhado e onde começa o livro, as duas coisas se misturando, né, sem essa ideia de hierarquia, as duas coisas se misturando ali naquele espaço, né, ficou muito massa. Bem colocado, Bruno. Isso foi uma das coisas que a gente mais gostou, assim, né, dessa ideia. E atendia também a ideia inicial do projeto, que era não colocar a universidade no alto dessa torre de marfim, mas equilibrar realmente essas vivências com o que a universidade pode oferecer. Muito bem lembrado, muito bem executado pelo nosso colega Danilo, o Pichain. E foi interessante, né, que a gente demorou 2 anos desde quando começamos a pensar nesse projeto até o lançamento,
e vimos também outros projetos com proposta parecida surgindo. Um deles, inclusive, é o USP para Desprivilegiados, que é também nesse formato storytelling, e é sobre estudantes pobres na Universidade de São Paulo. É muito bacana, é um projeto da ECA, da USP, né? O projeto de conclusão de curso de uma estudante. E aí eu acho, né, acaba sendo também uma maneira da gente pensar que não é à toa, né, que apareceram outros podcasts com esse tema, outras equipes, outras pessoas com essas mesmas inquietações, com vontade de contar essas mesmas histórias. Esse talvez tenha sido, né, o desafio, vamos dizer assim, sociológico o tempo todo, que era transformar em questões mais amplas essas vivências particulares, essas trajetórias, essas biografias. E eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso bem, eu acho que a gente conseguiu, sim. Modéstia à parte, né, e que conseguimos porque tem tudo isso que a gente está contando aqui. Muita gente envolvida, pessoas com contextos pessoais diferentes uma das outras. Obviamente, a gente foi muito, muito, muito favorecido pela disposição, pela generosidade, pela honestidade das nossas personagens, incluída aqui Juliana. Eu acho que, assim, o que nos dizem Gabriela, Júlio e Henrique é de uma riqueza, e Juliana, é de uma riqueza, assim, que me comove, de uma transparência, de um nível de exposição de si muito, emocionante. Então, eu só espero que a gente tenha conseguido fazer jus a tudo isso na hora de transformar nesse produto que a gente está convidando vocês, todos que estão nos escutando, para conhecer, quem ainda não chegou lá. A gente está muito orgulhoso, né, que esse projeto finalmente foi lançado. A gente não tinha noção de quanto trabalho teríamos, mas a verdade é que a gente sabia fazer um podcast de entrevista, né, tá Urbanidades aí para provar, mas a gente não sabia fazer um podcast de storytelling. E o fato da gente ter uma estrutura de produção muito horizontalizada e todos os processos passando por todas as pessoas, deu muito trabalho, não foi, Alexandre? Foram muitas reuniões que a gente teve que fazer ao longo desses anos. Exatamente, João. Aqui a gente está contando a história, tudo muito bonitinho, mas é interessante a gente compartilhar também aí a cozinha do trabalho, né? Esse processo cotidiano que, enfim, nos levou ao podcast propriamente dito, né? Como o João chamou a atenção, a gente não sabia muito bem como fazer, né? A gente foi aprendendo no processo. E eu acho que o grande diferencial dessa produção, que levou ao Sobrevivências, né, foi a gente sempre compartilhar tudo coletivamente. Então, em determinado momento, para que a gente pudesse dar conta do trabalho, a gente decidiu fazer reuniões regulares, semanais, e aí a gente construiu junto, a partir dali, todas as etapas do trabalho, né? Desde o próprio roteiro, que ainda que tenha ficado sob minha responsabilidade do Apoena, essa decisão de fazer o roteiro surgia dessas reuniões, assim como a gente ouvia o relato bruto, né? E a partir dali ir traçando alguns temas que depois foram e se transformaram nos episódios. Também foi um trabalho coletivo, a gente olhava juntos, a gente sentava 2 horas ou 3 horas e olhava todo o material tentando catalogar a partir desses temas. Enfim, né, eu acho que é importante a gente mostrar que foi um trabalho que não foi fácil, não foi feito da noite para o dia. Como vocês devem ter percebido, durou pelo menos 2 anos, né, entre a definição, a produção dos relatos pelas personagens e depois a gente refinar todo esse material para produzir esse trabalho final tão bonito, tão interessante, tão instigante, como a Bianca já chamou a atenção, trazendo debates fundamentais para a universidade pública brasileira, né? Seja a USP, seja a URGS, seja qual seja, né? E eu acho que é importante também a gente delimitar aqui que foram muitos desafios, mas foi muito aprendizado também, né? Tanto coletivo quanto na função que cada um pegou para fazer do projeto. E a gente queria compartilhar isso também com quem estiver ouvindo a gente, que a recepção está sendo muito legal, muito interessante para a gente, os processos de identificação de pessoas que estão ouvindo e também de pessoas do próprio mundo acadêmico também, que estão entendendo um pouco melhor que essas questões de fato existem e devem ser levadas em consideração, né, na universidade. Então a gente deixa aqui também um convite, uma provocação para que outras equipes, outras instituições também se animem a fazer projetos nesse sentido, parecidos com esse. A gente fica à disposição aqui para conversar a respeito. Agora já encaminhando para o nosso final, o Sobrevivências está aí disponível. A gente optou por não colocar no feed do Urbanidades, mas no feed separado, por ser completamente diferente da proposta do Urbanidades. É importante também mencionar que Sobrevivências tem um ponto, é sobre.vivências,
e aí vocês encontram em todos os agregadores de podcast. E deixo aqui, reitero o convite para que ouçam esses 5 episódios em ordem, né? A ordem é importante também nesse caso. E me despeço, agradeço aí a paciência e passo a palavra para os colegas se despedirem. Obrigada, João. Eu já fiz aqui meu agradecimento público aos personagens, então vou fazer agora meu agradecimento público a essa equipe. A gente contou também com o Vanner, né? A gente está dizendo aqui o nome dele, ele não pôde estar presente com a gente agora. Incrível, assim, é um privilégio ter vocês. E assim, como pode, uma parceria tão bacana, e tanta cumplicidade, tanto apoio, e especialmente, sabe, olhando para trás enquanto a gente estava aqui recuperando essas histórias para contar para vocês, ouvintes, vai passando aquele cineminha, né, na cabeça, e foram várias pedreiras, né, mas vários momentos, assim, de muita alegria, de ver, né, Alexandre foi meu aluno, João foi meu aluno, né? E nesse período vendo Juliana crescer também, Beatriz, Bruno, então eu fico muito emocionada, eu tô assim, a tiazona aqui, né, mas esse é o meu papel mesmo, então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, pessoal. Bom, gente, eu também só tenho a agradecer a essa equipe tão maravilhosa, brilhante, criativa. Eu queria agradecer também aos nossos e às nossas convidadas, né, as nossas personagens tão fundamentais por compartilharem suas histórias, muitas vezes histórias pessoais, né, íntimas, né, de processos que muitas vezes são dolorosos, né, difíceis de serem lidados, como eles bem demonstraram, como vocês vão ouvir ao longo aí do podcast. Nem sempre a experiência da universidade é tranquila para alguns corpos, para algumas histórias, mas eles mostram que é importante estar ali naquele espaço, mostram a importância de como é fundamental a gente discutir a universidade pública, as lógicas que as fundamentam. E para mim é, enfim, uma grata satisfação poder compartilhar e ajudar a produzir esse podcast, porque como ex-aluno cotista de origem periférica, isso acaba sendo, enfim, né, um pouco a minha história também sendo contada a partir dessas histórias, né, dessas personagens. Então, agradeço a cada uma e a cada um que participaram dessa produção e espero que vocês, ouvintes, possam também gostar muito, e tenho certeza que vocês vão gostar, e ajudar, seguindo aí na linha que o Apoena colocou, reproduzir isso em outros espaços, em outras universidades, em outros projetos, tá? Um abraço, gente. Só dizer que foi muito especial mesmo participar desse projeto e que nesse momento de pandemia, que as desigualdades ficaram tão explícitas, né? A gente pensou um pouco nesse projeto, no Sobrevivências, para também reforçar a importância das políticas mais recentes relacionadas ao ingresso, à permanência de estudantes de origem periférica na universidade. Então, agradecer muito a disponibilidade de Gabriela, de Júlio, de Henrique, da Juliana também, de participar e compartilhar isso que o Alexandre falou, né? Parte da vida que podem ser tão dolorosas assim, e dizer que espero que a gente tenha feito da maneira mais respeitosa possível. Pra gente foi, assim, um baita aprendizado e espero que quem ouça o programa também compartilhe esse aprendizado, essa percepção. Então, muito obrigado, pessoal. Queria agradecer a todos, principalmente da equipe, dos entrevistados, dos personagens, por compartilhar pra gente as histórias da sua entrada na universidade, por compartilhar o processo que foi, compartilhar suas dores. A gente conseguiu atingir o nível de intimidade que, pra mim, assim, soa de uma forma muito espetacular, porque a gente não teve o contato presente físico com os personagens, foi tudo por áudio, e eu me senti muito feliz e muito honrada, assim, do nosso projeto conseguir acessar esses lugares, conseguir ter esse nível de intimidade para com os personagens e poder desenvolver esse trabalho. Eu espero que quem esteja ouvindo, para você que está me ouvindo agora, que o Sobrevivências te atinja de alguma forma, te traga reflexões legais de se ter. Foi um trabalho, um processo que foi de corpo e alma, assim, a entrega, não só a minha, mas de toda a equipe, que realmente, assim, não foi um lugar de roteirista, um lugar por fora, né? Eu acho que todo mundo meio que se encontrou ali dentro das falas de cada uma das personagens. Eu me senti muito dentro, assim, foi um processo muito, muito mais pessoal do que profissional para mim, assim, falo pessoalmente, que atingiu alguns lugares dentro de mim, que não foi um lugar de um estudante olhando um áudio de uma pessoa, foi um lugar de cara, eu também passei por isso. Eu preciso honrar com a fala dessas pessoas, eu preciso honrar com o que foi dito, o que foi passado.
e não só por mim, né, mas por todos os estudantes, os que não foram ouvidos nesse podcast, mas que também se sentiram representados em cada uma dessas histórias, em cada uma dessas vivências. Eu espero que, para quem esteja ouvindo, que também seja um processo bem legal de se ter por perto, de se refletir, de pensar, de provocar. Enfim, é isso, gente. Agradeço demais a cada um. E além de tudo que o pessoal falou aqui, que a equipe falou aqui, queria agradecer bastante pela oportunidade de participar de um projeto tão legal e tão importante quanto esse na graduação. Bom, gente, fazer o fechamento aqui então, com meus agradecimentos também. O trabalho de edição e de montagem de edição é um trabalho que revela muito a competência de cada pessoa que esteve envolvida, então eu me sentia muito bem quando eu pegava uma música que Bia tinha selecionado e eu ficava, essa música encaixa muito bem aqui, ou quando eu pegava uma narração de Ju que tinha uma pergunta no final que conectava o próximo áudio, então isso revela muito a competência de todo mundo da equipe, de todo mundo conseguiu dar o melhor de si para a função que estava exercendo, então agradecer em nome de todo mundo e em nome de Vander também, que não pôde estar aqui, mas teve um papel muito importante, e é isso, convidar todos os ouvintes do Urbanidades a escutar o Sobrevivências, ele já está disponível, 5 episódios, e por favor compartilhar com amigos, familiares, com pessoas da sua universidade, e é isso, gente, muito obrigado. Este episódio foi editado por Vander Muniz. Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.